Olá a todas as pessoas que nos acompanham. Meu nome é Thaís, eu sou defensora pública há quase 15 anos e nesses últimos 6 anos atuando na capital, em Campo Grande, numa defensoria especializada de defesa da mulher, com atuação então no atendimento das mulheres em situação de violência de gênero, com atuação nas varas de violência doméstica e também na defesa da vítima nos crimes de feminicídio tentado e consumado. Eu quero desde já agradecer ao convite do Dr. Henrique Caster para participar com vocês aqui desse curso e dizer que uma pena não podermos nos encontrar neste momento. As aulas seriam presenciais, mas são novos tempos, são novas necessidades, né? E ainda por hora o isolamento social se faz muito necessário. Então, nós vamos fazer nesse formato de aulas virtuais, mini aulas virtuais, e nós vamos tratar com vocês da temática da ilicitude. As aulas estarão disponíveis conforme as datas marcadas para o nosso tema, nos dias 1º de junho, 15, 22 e 29 de junho. E nós vamos fazer da seguinte forma. Esse tema eu vou dividir com o meu marido Douglas, que é promotor de justiça, e a gente pensou em fazer desse jeito. Eu vou começar com vocês as 2 primeiras aulas, então nós vamos fazer essa parte introdutória da ilicitude. Eu vou entrar em algumas das excludentes de ilicitude, vou falar um pouquinho do estrito cumprimento do dever legal e do exercício regular do direito. Devo falar um pouquinho também de uma causa supralegal, uma excludente supralegal de ilicitude, que é o consentimento do ofendido. Depois a gente fala do estado de necessidade, provavelmente na próxima aula, e o Douglas fica com as 2 últimas aulas para tratar da legítima defesa, certo? Então, nós vamos tentar fazer desse jeito. Vamos começar, então, falando de ilicitude. Para a gente se localizar, né? Então, a gente continua. Eu acho que vocês já fizeram já iniciaram, né, a parte geral da teoria do crime. Então, a ilicitude, ela também está inserida nessa parte geral da teoria do crime. E é importante desde o início que a gente se atenha ao fato de que aqui no Brasil nós utilizamos antijuridicidade como sinônimo de ilicitude. Então, ora eu vou falar antijuridicidade, ora eu vou falar ilicitude, mas eu estarei falando da mesma coisa, são utilizadas como sinônimos. E se a gente for conceituar o que é ilicitude, né? Então, eu tenho que começar dizendo que ela é um dos elementos fundamentais do conceito jurídico do crime, né? E que ela é o segundo substrato do conceito analítico do crime. Se a gente pensar que crime é fato típico, antijurídico e culpável, então antijurídico, eu estou falando ali da ilicitude, né? Então ela é aí o segundo substrato analítico do crime, do conceito analítico do crime. Eu posso dizer que a ilicitude, ela é o choque da conduta com a ordem jurídica. Então, tem a ver com aquela conduta que contraria o direito, e isso é o aspecto formal da ilicitude, e que, além disso, causa lesão a um bem jurídico tutelado, a um bem jurídico protegido. E esse é o aspecto material da ilicitude. Então, eu tenho uma conduta que contraria o direito e que causa lesão a um bem jurídico tutelado, né? Então, isso é a ilicitude. Eu tenho um exemplo de Munhoz Conde para a gente só entender o que seria esse aspecto formal de contrariar o direito e do aspecto material de lesar o bem jurídico protegido, né? Então, ele diz assim, olha, você falsificar a assinatura de um artista famoso só para passar tempo, você não vai utilizar aquilo para nada, não é uma conduta ilícita. Não é uma conduta ilícita porque, embora ela contraria o direito, ela choque, é uma conduta que choca com a ordem jurídica, eu não posso falsificar, mas como eu não vou usar para nada, eu não tenho esse aspecto material da ilicitude, então eu não tenho a conduta ilícita. Ela contraria o direito, mas ela não lesa o bem, então eu não tenho aí ilicitude. É nesse aspecto que eu tenho que pensar
portanto, na antijuridicidade e na ilicitude. É importante que a gente pense também qual é a relação entre tipicidade e ilicitude. O que prevalece aqui no nosso país? No nosso país prevalece a teoria que nós chamamos de teoria da indiciariedade. O que é essa teoria da indiciariedade? Nessa teoria, que prevalece aqui no Brasil, ela diz que, provada a tipicidade, haverá indício de ilicitude. Então, por isso, teoria da indiciariedade. Quando eu tenho uma conduta típica, provavelmente ela também será ilícita. O que isso gera? A princípio, o que isso geraria? Isso geraria um ônus da prova da defesa em comprovar uma excludente de ilicitude. Então, se eu tenho uma conduta típica, eu mato alguém, se eu matei alguém, segundo essa teoria, provavelmente eu também agi de forma ilícita, a menos que eu tenha agido, vamos dizer lá, em legítima defesa. Então, cabe a quem provar que agiu em legítima defesa? A defesa, porque como já é típica, provavelmente será ilícita, Então, é isso que quer dizer a teoria da indiciariedade. No entanto, a gente precisa se atentar para o fato de que em 2008 houve uma reforma no nosso Código de Processo Penal, e aí como que pode ser? Um dos fundamentos da absolvição do acusado previsto lá no artigo 386 do Código de Processo Penal, 386, inciso 6º, desculpa, é o inciso, deixa eu só encontrar aqui, é 6º mesmo, 386, 6º. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena, ou mesmo se houver fundada dúvida sobre sua existência. Então, a gente sabe que atualmente, para que um réu seja absolvido por uma excludente de ilicitude, eu provo essa excludente de ilicitude, ou pelo menos eu demonstro ali que existe uma fundada dúvida sobre a sua existência, que também será possível a absolvição. Então, isso houve uma relativização dessa teoria da indiciariedade, Se antes era ônus da defesa provar a existência da excludente de ilicitude, hoje basta que se demonstre que há uma fundada dúvida sobre a existência da excludente de ilicitude, Então, só para a gente resumir isso tudo que eu falei, a conduta humana formal e materialmente típica, ela é um indício de ilicitude que pode ser excluída, então, diante da prova ou da fundada dúvida da presença de alguma causa excludente da antijuridicidade ou da ilicitude, E onde é que estão previstas essas causas excludentes da ilicitude? Elas estão previstas principalmente no Código Penal, principalmente no artigo 23 do Código Penal, que é o que nós vamos nos ater, mas existem outras causas excludentes de ilicitude previstas na parte especial do Código Penal, e há até mesmo causa supralegal de exclusão de ilicitude, Nós estaremos, então, tratando dessas excludentes de ilicitude aqui, do artigo 23. Então, quando eu tenho uma excludente de ilicitude, o que eu vou estar afastando? Eu vou estar afastando um dos elementos do crime, então não haverá crime, certo? Com a excludente de ilicitude, eu torno lícito aquilo que era ilícito, Aquilo que inicialmente seria um crime, aquilo que a gente acabou de falar, da teoria da indiciariedade. A conduta típica, ela já é um indício de que também ela será ilícita, mas eu posso provar a existência de uma excludente de ilicitude, por exemplo, uma legítima defesa, ou eu posso demonstrar a fundada dúvida sobre a existência dessa excludente, e aí não será ilícito, não teremos crime, certo?
Nós vamos tratar, então, aqui no artigo 23, ele é bem, né? O artigo 23 do Código Penal diz: não há crime quando o agente pratica o fato. 1. Em estado de necessidade. 2. Em legítima defesa. 3. Em estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de direito, né? Então, se eu pratiquei sob essas condições aqui, eu não cometi crime porque não há ilicitude, certo? E aí uma pergunta que às vezes eu antes de preparar a aula para vocês, observei algumas questões de concurso público e notei algumas questões nesse sentido sobre perguntar, né, questionar se a excludente de licitude ela é meramente objetiva ou ela exige um aspecto subjetivo. O que eu quero dizer com isso? Para que o sujeito, para que o agente seja beneficiado por aquela excludente de licitude, ele precisa atuar conscientemente de que ele estava se defendendo ou que ele estava se valendo de um direito ou de um dever. E aí, para a gente exemplificar, eu tirei alguns exemplos do Guilherme Nucci, do livro do Guilherme Nucci, né? Então, ele diz assim, olha, alguém que invada o domicílio alheio, então invadir o domicílio alheio a princípio é uma conduta típica, né? Então, alguém que invada o domicílio alheio sem saber que fugia de um animal descontrolado, né? Ele não sabia e ele invadiu. E aí depois se descobre que se ele não invadisse, ele seria morto por aquele animal ali furioso, né? Então, um estado de necessidade. Só que ele não sabia que ele estava sob essa excludente, né? Então, isso vale. Ele não praticou crime, então, da mesma forma, alguém que mata um inimigo que estava vindo te encontrar, já preparado também com uma arma, e você acaba matando primeiro, né? Não numa reação da conduta dele ali, mas depois você descobre que ele também teria vindo para te matar. Então você não sabia que você estaria ali agindo em legítima defesa, mas estava no final. O que prevalece, né? Então tem a teoria objetiva que diz que o que importa é o fato, é a realidade, então não importa se o agente conscientemente sabia que estava agindo sob a excludente, sob o fundamento, né, da excludente de ilicitude, mas o que prevalece no nosso ordenamento é que a excludente, ela exige sim o aspecto subjetivo, né? Que o agente precisa atuar conscientemente de que está se defendendo ou que está se valendo de um direito ou de um dever, né? Então é isso que importa. Se defende que a excludente ela não foi idealizada para privilegiar a má-fé ou ato injusto. Então, tem que ter sim a consciência. E aí, a gente percebe que no Código Penal italiano, por exemplo, consta expressamente, quando fala da excludente de licitude, ele diz que é necessário ter também a consciência do agente, né, da necessidade de valer-se da excludente. Então, a excludente de licitude, ela sim, tem esse aspecto subjetivo. Eu preciso ter ciência de que eu tô agindo a partir daquela excludente de licitude. Eu tenho que saber que eu tô agindo em legítima defesa, que eu tô agindo em estado de necessidade ou nas demais, certo? Então, como eu já tinha lido para vocês, aqui no Código Penal, no artigo 23, existem essas 4 aí excludentes de licitude que nós vamos tratar sobre, mas elas não são as únicas. Existem excludentes em outras partes do Código Penal e existem também, inclusive, supralegais. Então, é nesse sentido. Eu vou resumir rapidinho para vocês quais seriam essas excludentes, assim, um conceito bem rápido de cada uma delas, pra gente, depois nós vamos aprofundar, né? Então, se a gente pensar, no primeiro momento, em estado de necessidade, eu sempre vou lembrar que eu ajo em estado de necessidade, eu tô sacrificando, então, um interesse que é juridicamente protegido.
salvar de perigo atual e inevitável o meu direito ou de terceiro, né? Desde que outra conduta naquela circunstância concreta não era exigível. Então, esse é o conceito, assim, mas depois nós vamos aprofundar melhor para a gente detalhar mais especificamente sobre essa questão. A outra excludente, que é a mais tradicional, que todo mundo sempre ouve falar, é a legítima defesa, né? Essa daí vai ficar para o Douglas nas 2 últimas aulas. Mas, assim, para eu ter uma legítima defesa, se a gente for resumir rapidinho do que se trata, eu ajo em legítima defesa e, portanto, com uma excludente de licitude, se eu me defendo, é a defesa necessária, né, que é empreendida contra uma agressão que é injusta, uma agressão que é atual ou iminente, uma agressão que é contra um direito meu ou de terceiro, e desde que eu utilize de meios necessários e moderados para tanto. A gente sabe que essa é a mais tradicional das excludentes, né? Acolhida lá direito romano, passa pelo canônico, chega na legislação moderna, e quem age em legítima defesa é aquela ideia que a gente tem, né, que é a forma de assegurar a ordem pública, né, então eu ajo em legítima defesa substituindo ali a ausência da sociedade ou do Estado, que não pode estar a todo momento, em todos os lugares, né, então isso é bem resumidinho, assim, só pra gente entender. E aí as outras duas, excludentes de licitude, se tratam do estrito cumprimento do dever legal e do exercício regular do direito, e essas eu vou detalhar um pouquinho mais com vocês, a gente vai falar um pouquinho mais sobre, aprofundar um pouquinho, para que a gente possa, então, depois passar para as demais, certo? Então, vamos começar falando do estrito cumprimento do dever legal.